Olá, mais uma vez aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está nos ouvindo, que está nos assistindo pela internet, através desse canal glorioso, um canal bonito, o canal da Igreja Batista de Constantinópolis, em Manaus, no Amazonas, através da Constante TV. Desde já, nós somos da Igreja Batista Constantinópolis, estamos aqui para falar de família. Família que Deus criou a família para o bem do homem, para o bem da raça humana, e é por isso que nós estamos aqui. Nosso podcast, o nosso programa tem esse título, O Cordão de Três Dobras, e o cordão de três dobras realmente não se quebra com facilidade. E hoje nós temos um tema espetacular. O tema que nós vamos desenvolver hoje é Vivendo no Amor Extraordinário de Jesus. E para isso eu convido a minha esposa Elaine que faça a apresentação dos nossos convidados. Olá, mais uma vez, Manassés, Elaine, somos casados, 42 anos, pertencemos aqui à Igreja Batista de Constantinópolis. E que é com prazer que nós vamos retornar estudando, aprendendo, meditando sobre o livro Coisas do Casamento. E vamos estudar mais um capítulo. E para esse estudo, para essa meditação e aprendizado, nós contamos com o auxílio de dois casais. Eles vão se apresentar e vocês irão conhecê-los. Eu sou o pastor Silas e sirvo a Deus na Igreja Batista Viver Melhor em Cristo, lá no bairro Viver Melhor. Sou casado há 6 anos com Joelma e para mim é um prazer muito grande estar na companhia de vocês, estudando esse livro Coisas do Casamento. Eu sou a Joelma, a esposa do Silas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para participarmos desse estudo com um assunto tão interessante, né? Vivendo no amor extraordinário de Jesus. Que seja um tempo de edificação para nós e para aqueles que estarão nos assistindo. Muito bem-vindo ao casal querido. Eu sou Absalão, né? Sou esposo da Simone. Nós estamos há 29 anos casados, né? Somos aqui da Igreja Batista Constantinópolis. Trabalhamos no Ministério de Louvor. E é sempre um prazer, né? Estarmos aqui presentes, né, com os irmãos para aprendermos essas lições preciosas para nossas vidas e também contarmos um pouco daquilo que nós temos aí nesses 29 anos de casados para a edificação de todos. Amém. Eu sou a Simone Almeida, esposa do Absalão, né? Somos aqui da Igreja Batista de Constantinópolis e é uma alegria imensa estar com a irmã Elaine, irmão Manassés, também pastor Silas e sua querida esposa, né, aqui para aprendermos mais sobre relacionamento, tendo sempre o foco no amor do nosso Deus. Amém. Sejam bem-vindos também. Eu quero dizer que esse casal é um dos melhores cantores gospel que nós temos na cidade de Manaus, viu? Não fique procurando alguém por aí não, aqui que eles cantam para louvar a Deus. Bem, gente, o nosso título é Vivendo o Amor Extraordinário de Jesus no Casamento. Eu penso que viver o casamento, o amor extraordinário de Jesus, é sempre buscar, não é? Buscar seguir os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, né? Como vida, como exemplo mesmo daquilo que foi o Senhor Jesus, né? Em todos os aspectos da vida conjugal. Nós não podemos arredar disso. Eu começo por aí, né? Porque é viver o amor com Jesus, o amor de Jesus extraordinário. O que Jesus tinha? Tinha compaixão, Jesus tinha misericórdia, Jesus tinha amor pelas almas perdidas, né? E Jesus buscava dar o perdão e colocar acima de tudo, nesse contexto, dentro do casamento, todo o nosso interesse vem um pouquinho mais para baixo para nós colocarmos o nosso cônjuge acima, não acima do Senhor Jesus, não é isso, mas é os nossos interesses, né? Eu penso que a coisa é por aí. Amar como Jesus amou, por exemplo, requer sacrifício pelo seu bem-estar, pela felicidade do nosso cônjuge, né? Um do outro. Assim, não é fácil mesmo, às vezes, a gente buscar sempre os atritos e etc. E vem o perdão, vem a reconciliação baseado no amor de Jesus. E eu sempre disse que o amor de Jesus no casamento, ele envolve ainda
é cultivar principalmente uma vida de oração. Uma vida de oração, buscando sempre a orientação divina e na palavra do Senhor, que ela é que nos traz a felicidade, né? Viver o amor de Jesus no casamento não significa que tudo será perfeito. Aí alguém vai dizer, pronto, começou. Não, nem tudo será perfeito. Ou que não, o que eu quero dizer é que mesmo vivendo o amor de Jesus na vida conjugal, não significa que não haverá conflitos, não haverá desafios, não é? No entanto, quando nós buscamos orientação na palavra de Deus, nós encontraremos força, sabedoria e esperança para que a gente possa construir ou reconstruir uma vida conjugal baseada na palavra de Deus, na sua orientação, na vida de exemplo baseado na palavra de Deus. Portanto, essa é a nossa a pequena introdução sobre o assunto e eu gostaria de ouvi-los. Assim, não é? Vamos ver o que é que diz o Absalão, por exemplo. Pois é, irmão, amar como Cristo amou, né? É o amor extraordinário de Deus, né? Uma das qualidades do amor de Jesus por nós é que ele não é condicionado, né? Então, se nós formos seguir o exemplo de Cristo, né, nas nossas vidas, nós podemos condicionar o amor que nós temos pelo nosso cônjuge, né? Não é circunstancial. É independente disso, porque nós somos imperfeitos, né? Somos duas pessoas imperfeitas num relacionamento. Então, nós temos a propensão a magoar, né? Entristecer, a muitas vezes até brigar, né? Como o irmão falou. Mas aí, quando nós olhamos para Cristo, né? Nós devemos tê-lo como nosso exemplo maior. Aí sim, e não é só apenas o conceito, né? Não é só entender o que Cristo falou sobre isso, né? Sobre amar. Mas colocar em prática, acima de tudo, né? Que nós aprendemos, né? Que o amor, ele não é um sentimento. O amor, acima de tudo, é atitude, né? Então, atitudes corretas para com o nosso cônjuge. Como o irmão falou, a compaixão, né? Essa compreensão. Muitas vezes o nosso cônjuge, ele não está muito bem, né? E aí nós tendemos a até ficar chateado com certas coisas que ele fala, mas o amor de Jesus que nós devemos expressar para o nosso cônjuge, ele não é circunstancial. A gente tem que amar como Cristo nos amou, né? E quando ele nos amou, ele não amou pessoas perfeitas, né? Nós éramos pecadores, então somos pecadores. E mesmo assim, nós não merecemos, né? É pela graça de Deus. Então, eu creio que é isso. Nós devemos não só entender esse amor, né? Nós lemos na Bíblia isso, mas também praticar acima de tudo. Que aí nós iremos chegar digamos assim, a algo satisfatório, né? Nos relacionamentos. Firmados em Cristo, né, pelo que ele nos ensinou. É verdade, Simone? É verdade, sim. O amor na ótica de Jesus, que apesar de sermos impuros, pecadores, falhos, ele se entregou na cruz do Calvário, né, em obediência ao Deus Pai. Então, ele amou incondicionalmente, ele nos amou. Então, esse é o amor verdadeiro, né? Que devemos seguir também esse exemplo. Eu não sei se esse amor verdadeiro, quando a Simone diz assim, o amor verdadeiro, e nós já falamos que às vezes o amor verdadeiro também traz conflitos. É amor verdadeiro? É claro que é, né? Só estou querendo, não quero dizer, porque o pastor está aqui. Querendo provocar. Mas, na realidade, a gente precisa entender a visão do autor. O autor faz umas colocações que o amor de Jesus não é porque a pessoa merece. Claro. Não é retribuir pela que a pessoa fez. E nem tornar a pessoa feliz. Mas é fazer além daquilo que a gente está proposto a fazer para que as pessoas possam perceber a presença de Jesus em nós. Então, quando a gente pensa em Jesus, Jesus é a expressão do amor de Deus. Então, nós não merecíamos. Mesmo assim, ele nos amou e deu. Ele se entrega, ele oferece, ele dá o melhor para nós. Então, a proposta do autor é exatamente isso. Há os conflitos, há algumas coisas que às vezes nosso cônjuge
faz que a gente não entende, mas Jesus Cristo, apesar disso tudo, ele continua a nos amar, mesmo a gente sem merecer. Então, o autor ele vai mostrando para a gente que esses conflitos que fazem parte da nossa vida, fez parte também da vida de Jesus, e mesmo assim ele continuou amando a cada um de nós. Continua amando, não é deixou de amar, não. Ele continua amando. Continua amando, tá certo, pastor. É verdade. E aqui, logo na introdução, ele fala sobre essa capacidade de amar, né? A gente consegue, tem condições de amar o nosso cônjuge e também o nosso próximo a partir do nosso relacionamento com Deus, né? É com Ele que nós aprendemos. Para isso é preciso se relacionar com Ele, né? Sim. Conhecer Ele através da leitura da palavra, conhecer esse amor dEle, para aí a gente poder, através do exemplo dEle, buscar viver esse amor na nossa família e onde nós estivermos. Então é necessário esse relacionamento íntimo com Deus, para poder a gente ter condições de expressar esse amor e viver esse amor no nosso lar. Nós aprendemos aqui, né, realmente, na palavra de Deus, onde relata aquele momento em que Jesus foi com o povo, expulsou os espíritos maus, curou o leproso, fez os coxos andar. Quer dizer, ele fez todo um trabalho ali, as autoridades não estavam entendendo muito o que ele estava fazendo, né? A própria mãe de Jesus também, vendo muitas reações de Jesus. Onde é que eu quero chegar dentro da palavra de Deus? É que ele também está nos ensinando que amar não é fazer o outro feliz, como a Joelma falou, e o pastor Silas, né? Porque Jesus, mesmo ele sendo amoroso, sendo misericordioso, como você falou, mas nos momentos relatados na Bíblia, mesmo ele amando o povo, mesmo ele estando ali, vendo o que estava acontecendo, mas quando faziam as coisas erradas, ele não titubeava, ele não retrocedia. Ele insistia para ensinar cada dia mais com o amor, né? Então eu trago assim para nós, relacionamento família, né? Cônjuge, né? Quer dizer, esse amor extraordinário de Jesus, como a Absalão falou, né? É tremendo realmente, porque Jesus nos amou de tal maneira, quem éramos nós? Pecadores, e quantas coisas, como marido e mulher, cônjuge, nós fazemos errado, ofendemos você me ofende, e depois, muitas vezes, nem queremos pedir perdão, sem olhar ali para a cruz, para Jesus, que Jesus me perdoou com esse amor tão lindo, deixou o meu passado ali, né? Eu era pecadora, longe da cruz, ao inferno, e Ele me amou de tal maneira, né? Que eu, com esse amor, também vou amar o Manassés do jeito realmente que o Manassés é. Não é para fazer você feliz, mas é sempre olhando para glorificar a Deus, glorificando a Deus, como a pastora Joelma falou. Glorificar a Deus no nosso casamento, porque Ele nos amou primeiro. Tá certo, né? Eu entendi. Mas eu gostaria de pegar uma frase aqui que vocês deixaram. Amar não é deixar os outros felizes. Sim. Eu assim... Porque, às vezes, eu penso que a vida conjugal, o próprio amor, às vezes nos coloca diante de algumas encruzilhadas, embora muitas delas sejam alguns labirintos que nós saímos felizes, não é? Mas, no entanto, às vezes há confusões, Sim. Às vezes há conflitos, né? E que não são muito gratificantes. Aí, Jesus amava as pessoas, Sim. amava as pessoas, e na maioria das vezes as pessoas se decepcionavam. Sim. Sim, né? Se decepcionavam e até se irritavam. Jesus veio para o seu povo trazendo boas novas. Isso, verdade. Né? Trazendo boas novas. E com autoridade, como você disse, ele expulsou o demônio, ele ressuscitou, ele curou enfermos, curou leprosos e ainda assim foi acusado de estar possuído por demônios. Para vocês verem, eu não estou querendo dizer que maridos e esposas possam, não é isso. Mas eu gostaria de ouvir de vocês o que é que vocês entendem mais. Amar amar não é deixar o cônjuge feliz. Pronto. Assim, aqui no subtítulo aqui, ele vai dizer o seguinte: Jesus ama de maneira surpreendente, né?
E o amor de Jesus por nós, ele nos surpreende, né? Se nós lemos assim, as histórias na Bíblia, como Cristo demonstrou o seu amor por pessoas que não mereciam, né? Como já falamos, né? E a gente fica assim, surpreso, surpreendido, né? Porque é surpreendente realmente a forma como Jesus ama. Porque você amar alguém que sempre está fazendo bem a você, né? Que sempre satisfaz aquilo que você deseja, é muito fácil, né? Mas amar aquela pessoa que realmente ela dá problema para você, ela cria problemas e ela sempre está, muitas vezes, assim, dificultando as coisas, aí é que está o surpreendente do amor, né? Então, é isso. E muitas vezes as pessoas, elas acham que você, porque você não faz alguma coisa que ela quer, é porque você não ama, né? Eu me lembro quando era criança, minha mãe falava assim, quando ela ia me corrigir, né, com mais força, né? E às vezes era muito frequente, né? Eu tô fazendo isso aqui, é porque eu amo você. Olha, mas aí eu, menino, né? Criança, não, poxa, como? Ela me ama e ela tá fazendo isso assim, né? Porque ela tá me corrigindo, né? Com mais força. E é exatamente isso. A gente não compreendia, né? E isso é que causa muitas vezes a confusão e os casais às vezes até brigam e muitos, né? Chegam até a separar por isso. Porque... ele não me ama, né? Porque ele não fez aquilo que eu queria. Ele me disse um não, me contrariou. Muitas vezes não é isso. Então, cria essa dificuldade de compreensão. É exatamente por isso que nós temos que entender como Jesus nos amou, né? E dentro da palavra de Deus a gente vai conhecer, né? Vai aprender, vai estudar e tudo, e vai ver. Isso aí, muitas vezes, é algo que é para o nosso próprio bem. É realmente uma demonstração de amor. No primeiro momento, a gente acha que não. Né? Mas aí, com o passar do tempo, a gente observa que aquilo realmente era uma expressão de amor por nós. Só aproveitando um gancho do Absalão, é que, às vezes, soa ruim para a gente essa expressão, porque, às vezes, a gente está pensando no nosso egoísmo. Sim. E a gente está pensando que nós merecemos pelo aquilo que estamos fazendo pelo nosso cônjuge. Então, Jesus Cristo não fez por nós porque a gente merecia. Claro. Isso. E então, essa é a visão. Que a gente precisa amar de tal maneira como Jesus Cristo amou, mesmo sem ter que cobrar do outro resultado que a gente gostaria de ter. Tá certo, pastor. Porque, na realidade, eu não tenho que cobrar de você. Eu tenho que te amar como você é, como Deus te fez. E pronto. Fechou. Esse tema está tão bom, gente, que nós vamos voltar com ele um pouquinho para ouvir mais comentário. Amar não é deixar os outros felizes. Eu não sei mas nós precisamos ir para o nosso intervalo. No próximo intervalo, no próximo bloco, a gente volta com o mesmo tema sobre o nosso programa O Cordão de Três Dobras. Muito obrigado, aguarde-nos um pouquinho. Olá, estamos de volta com o nosso programa O Cordão de Três Dobras, pedindo que você nos abençoe com a sua sugestão. Diga o que está bom, o que precisa melhorar, que nós atenderemos. Deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, como dizem alguns por aí, mas que sempre nos ajudem com isso, porque será de bom grato e tem mais uma coisa, você nos ajuda na conservação da família, a família como Deus criou, homem e mulher. Amém. Não é? E foi assim, é assim que está escrito e assim será sempre, porque Deus não muda, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, você nos ajuda. E o nosso programa trouxe como um tema o amor extraordinário de Jesus, e nós estamos no subitem que é amar não é deixar os outros felizes. Eu fico pensando, já ouvimos aqui a opinião do pastor Silas e do Absalão, eu fico pensando às vezes quando o amor traz alguns conflitos, naqueles momentos que parece que você se sente estou falando de conflito de esposa e esposa, tá? Parece que você se sentiu desvalorizada, naquele momento que parece que há uma rejeição, não é? Parece que o cônjuge não está mais interessado em você, não é? Aí eu fico olhando, né? Porque com Jesus foi diferente. As pessoas diziam que, olha, ele só pode estar endemoniado. Jesus amou essas pessoas. Mas conosco
conosco. Parece que às vezes, né, quando chega esses momentos assim, eu não sei o que passa na cabeça de cada qual de nós nessa hora que a gente pensa assim, poxa vida, eu não esperava isso da minha esposa, ela me disse isso. Eu sou tão bonzinho. Eu trato tão bem. Eu trato tão bem, né, Joelma? Poxa. E a mesma coisa, a recíproca também é verdadeira. Aqui na igreja teve um pastor que pregou, o pastor Heber. O pastor Max se lembra o nome dele. Eu achei e eu gostei. É claro que muita gente não concorda. Que ele disse o seguinte, que se existe uma pessoa que tem mau gosto, esse é Deus. Porque nos amar como nós somos, é preciso ter mau gosto. Né? E aí eu fico olhando assim, mas vamos ouvir a palavra da Joelma sobre esse título, Amar não é deixar os outros felizes, dando continuidade. Sim. Porque como é que nós amamos e de repente alguém me dá uma, assim, uma rejeição? Então, muita gente casa com aquele pensamento, vou casar para ser feliz. Né? E a gente sabe. Inclusive os crentes. Ixi, não é pouco não. Mas a gente sabe que isso é uma ilusão. Claro. A nossa alegria, a nossa felicidade está em Cristo. Amém. E marido nenhum vai fazer nenhuma esposa feliz, porque aquilo que só Cristo pode fazer, marido nenhum pode fazer. E esposa nenhuma pode fazer pelo marido. Então a gente não pode entrar no casamento com esse pensamento. Deus fez o casamento para a glória dele. Assim como tantas outras coisas que nós sabemos, tudo ele fez para a glória dele. Ele nos criou para a glória dele. E o casamento não é diferente. Mas nós sabemos que nós somos pecadores, né? Deus uniu pecadores, né? Homem e mulher pecadores, e que precisam estar na dependência dele, né? Para que ele nos capacite a amar da maneira que ele nos ensina na sua palavra. E através desse amor a gente consiga ter uma convivência mais harmoniosa possível. Mas por sermos pecadores, claro que vai ter diferenças. Claro que muitas vezes Silas vai fazer coisa que eu não gosto. E muitas vezes eu vou fazer coisa que ele não gosta também. Mas como é que a gente vai lidar com essas situações? Certo. Se nós temos o amor de Deus no nosso coração, ele irá nos capacitar a amar e conversar e chegar num denominador comum para poder solucionar aquele problema e não voltar a acontecer. Então, em tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos buscar fazer o melhor para que Cristo seja visto através de nós. Ainda mais como cristãos, né? Então, nós devemos dar esse testemunho também através do casamento, porque a própria palavra nos ensina que o casamento é comparado com Cristo e a igreja, né? E o casamento deve exemplificar isso, né? Nós devemos dar testemunho desse relacionamento da igreja com Cristo, no casal, no homem e a mulher, ele sendo cabeça da mulher, a mulher sendo submissa, e aí as pessoas, quando olharem para o casamento, olhar para aquele casal, vejam Cristo, né? E desejem isso também. E aí é uma oportunidade da gente falar do amor de Deus. Né? Mas por que vocês são assim? Né? Vocês parece que não é normal, vocês não brigam, ou quando brigam, volta logo a se falar e tudo mais. Mas é por conta de quê? É por causa de nós mesmos? Não, é por causa de Cristo em nós. Claro. É Ele que nos capacita a isso. Sem dúvida, e isso só vai acontecer se a gente estiver na dependência dele. Porque não adianta você estar na igreja. A gente precisa de um relacionamento íntimo com Deus para conseguir esse relacionamento que agrada a Deus. Olha, pastor Silas, Joelma, se cuide, meu, que teologicamente ela foi, ó. E essa compreensão, irmã, nós devemos ter essa clara compreensão, né? Porque senão a gente acaba nos sufocando, né? Aquela intenção sempre de fazer as coisas para... Não, eu tenho que fazer a pessoa feliz. Né? Tem muitas pessoas que vivem assim, né? Muitos casais, ou o marido ou a esposa, eles vivem muitas vezes num desespero. Não, eu tenho que fazer minha esposa feliz. E não vive, né? E não vive realmente como Jesus Cristo quer que nós vivamos, né? As pessoas ficam prisioneiras. Aí corre quando é o aniversário, tem que fazer alguma coisa, aniversário de casamento, olha, eu não posso... E se eu esquecer isso, ela não vai me perdoar nunca. E aí vira uma coisa assim que a pessoa não consegue viver
né? Naturalmente, ela vive às vezes briga porque a gente esqueceu a toalha molhada em cima da cama. Exatamente. Simples, rapaz. E muitas vezes a esposa ou mesmo o esposo, eles não entendem isso, né? Poxa, se você não tá mais, não se empenha em me fazer feliz, né? E aí o autor ele conta um exemplo aqui, usando Marta, né, e Maria, a história de Lázaro, né? Olha só, para que elas fossem felizes ali, sentissem, né, com as suas expectativas não frustradas, então Cristo, como o dono da criação, como onisciente, o Deus onipresente, ele agisse, né, prontamente, impedindo que Lázaro morresse, mas não, ele se demorou um pouco. Então, o que pode ter passado na mente, né, daquelas duas? Os amigos, né? Ele não ama porque era amigo e ele não se apressou. Então, Deus, ele fez, Jesus Cristo, ele agiu exatamente, ele está no controle de todas as coisas, né? E depois o resultado da história a gente já sabe, que o autor até vai falar, que muitos ali receberam muito mais amor do que imaginavam ter recebido no desfecho dessa história. Né? No caso de Lázaro, bastava uma palavra. Uma palavra. Simone. Então esse a gente vê aí que é o verdadeiro amor, né? Demonstrado ali na cruz, que é o amor extraordinário de Jesus, que sendo nós pecadores, ele entregou a sua vida por nós. É um amor sacrificial, né? Que devemos ter também como exemplo com o nosso cônjuge, esse amor sacrificial. É verdade. De aceitar as falhas, né? Apesar de, muitas vezes, nós, como esposos, não termos ali nosso desejo, né, alcançados. Mas a gente está ali em conjunto, amando o nosso cônjuge, sempre baseado e fundamentado no amor extraordinário de Jesus, de Deus, né? Que Ele ama incondicionalmente a todos nós. Isso. E o que é bem gostoso de nós estudarmos esse capítulo, esse amor extraordinário de Deus, é justamente que nós estamos aqui aprendendo e levando também as pessoas que estão nos assistindo, né? Para que venham também querer aprender desse amor extraordinário de Jesus, né? Porque esse amor extraordinário de Jesus, como a Joelma mencionou, precisa que nós tenhamos esse relacionamento íntimo com Jesus. Então, quando a palavra de Deus diz que o amor de Jesus é extraordinário por nós, e Ele quer que nós, assim, sigamos o exemplo dele. Então, Ele está dizendo assim, olha, Manassés, Elaine, simplesmente se amem. Se amem. Porque vocês, se amando, vocês vão vencer multidões de conflitos. Eu não estou pedindo para vocês serem perfeitos, porque vocês não são. Eu já amei vocês assim, imperfeitos, né? Então, se amem, obedeçam a minha palavra, porque eu amei vocês e dessa maneira extraordinária, né, amor? Certo. É verdade. Tudo que vocês falaram é verdade, porque quando a gente dá uma olhada na Bíblia e percebe quem nós somos, né? Primeiro de tudo, a gente só pode perceber quem nós somos, quem nós éramos, quando o amor de Deus penetra no nosso coração. Fora disso é difícil, né? Você sempre vai achar que você pode, sempre você vai achar que você tem competência, tem força nos braços, tem inteligência. Pois não, pastor? Na realidade, nós começamos a perceber quando nós olhamos para Jesus. Exatamente, pastor. A gente olha para Jesus, quando a gente olha para nós percebemos o quanto nós estamos aquém daquilo que Deus planejou. E sabe, pastor, o que eu penso é assim, quanto mais se olha para Jesus, quanto mais se busca a palavra, mais a gente vai se achando defeito, mais pecado, mais imperfeito, e aí a gente vai dizendo, poxa, como eu estou tão distante ainda, né? Parece que a caminhada é longa, não é? E aí a gente dá uma olhada assim para nós, para dentro de nós mesmos. Eu sempre faço essa reflexão, eu sempre digo para ela assim, eu disse, amor, quando chega dia 31 de dezembro, nesses últimos 5 anos eu tenho pedido de Deus uma coisa, sabe? Que Deus guarde a minha língua durante o ano todo. É verdade, sabe? Para eu não criticar o irmão, a irmã, os pastores, não comer o pastor assado na hora do almoço. Não, nada disso. Eu quero
Eu quero que Deus me permita que dos meus lábios saiam sempre palavras abençoadoras, sabe? Não sei se é porque a idade chegou, nós já somos avós e aí, hoje eu li uma cartinha de uma pessoa que dizia assim, perguntaram para uma criança de 8 anos e ela disse, o que é que você quer ser quando crescer? Ela disse, eu quero ser avó. Mas por quê? Porque a avó tem tempo para comigo, ela não trabalha. E outro, todos os avós usam óculos. E aí eu gostei dessas coisas, né? E é bom, realmente, a família faz isso. Então, dentro do amor, dentro dessa introspecção que o Senhor nos coloca, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, e a família não é diferente. A família tem a responsabilidade de cada qual de nós, tem uma responsabilidade que é sua como pai, que é sua como mãe, e que Deus está lá no trono esperando que você haja na correção dos filhos, na orientação dos filhos, orientando os filhos no sentido do bem, mas que acima de tudo, essa reciprocidade de amar e saber quem nós somos e cada qual conhecendo o seu lugar. Ah, meu irmão, a luta vem, mas ela passa, a luta vem, mas a gente tem esperança, a luta vem, mas a gente sempre está dizendo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Né? Então, aí quando a gente dá uma olhadinha no livro desse que diz que o amar não é deixar os outros felizes, isso contempla não só a vida conjugal, não é? Contempla qualquer atividade, outras, e a gente vive dentro de um relacionamento filho, que pai, exatamente, amigo, né? A família não está querendo dizer que é só marido e mulher, não, isso é relacionamento com os filhos, enfim, mas contempla também até os nossos irmãos da igreja que às vezes não entendem certas coisas e aí por pouca coisa, né? Eu sempre digo para ela, amor, eu já estou passado assim na casca do alho, então se as pessoas me criticarem, eu não vou muito ligar não, sabe? Não, né? Agora eu não vou falar porque eu tenho medo da pessoa morrer, porque eu posso matar, né? Assim dizendo, meu irmão, Jesus nos ama, assim, do jeito que você é, pecador mesmo, mas Jesus ama, né? Assim. Então, quando a gente olha aqui e a gente se depara com esse subtítulo, às vezes engasga, porque a gente tem que saber qual é o nosso lugar dentro da família, qual é o nosso lugar dentro do casamento. E o nosso lugar dentro da família, homem e mulher, acima de tudo é olhar para Jesus, acima de tudo é buscar ter Jesus como alvo sempre, como ideal sempre. Porque Manassés, não te cortando, eu sei que você está falando uma coisa aí bem interessante, mas o autor faz uma colocação que amar exige você amar mesmo quando você não sente. Pois eu ia chegar lá agora, pastor, mas diga lá. Né? Já que o senhor começou, termine. Não, eu já terminei. Então, amar é uma disposição que a gente precisa ter, porque Jesus Cristo nos amou, mesmo a gente não sentindo nada por Ele, a gente não se importando com o que Ele estava fazendo. Então, amar não exige a retribuição da parte da pessoa amada. Então, esse é o amor verdadeiro, quando você ama a pessoa, mesmo que a pessoa não vai te retribuir na altura que você possa querer. Não significa se está sentindo à vontade, né? Sim, sim. Vai amar a si mesmo. Vai amar a si mesmo. Uhum. E aí a gente chega aqui nessa parte que o autor fala, que amar um outro pecador, assim como Jesus amou você, significa ter conversas difíceis, significa discordar e até mesmo dizer não para um comportamento pecaminoso e destrutivo. Sim. Se você realmente amar seu cônjuge como Jesus amou você, às vezes você receberá a mesma reação que Jesus recebeu. Qual foi a reação que Jesus recebeu daquele povo lá? Conflito e rejeição. Né? Rejeição. Olha só, rejeição. Qual é o ser humano, né, que consegue lidar bem com esse sentimento de rejeição, né? Ser rejeitado, não obstante você fazer o bem, né? Você expressar o amor, né? Você ter compaixão, né? Misericórdia, e você receber a rejeição. Então é um tema realmente que só com o poder de Deus mesmo, né?
Nós sendo revestidos do poder de Deus e tendo nossas mentes iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa realmente amar como Jesus amou. E não é um tema tão fácil assim, né? Mas que depende, né, da existência, da família, dos casais, da boa vivência, né, dos casais, é amar como Jesus amou. As circunstâncias, o que eu vejo é assim, é que amar como Jesus amou, e como disse o pastor Silas, né, mesmo sem ter vontade, ele fez, né? Ele fez por nós. Por quê? Porque o amor dele, não nosso, né? Não nosso. Ele não se apresentou em nenhuma vez como sendo vítima. Sim. Ah, coitadinho, olha, gente, eu estou sofrendo aqui. Não. Ele sempre foi autêntico, né? Autêntico, né? Diferente de nós, que muitas vezes um arranhadozinho assim, a gente, oi, amor, tá doendo. Eu não estou falando do arranhado propriamente dito, sim, é de uma palavra que às vezes a gente se vitimiza muito facilmente, sabe? Querendo assim como misericórdia do nosso cônjuge. E aí isso fica mais difícil, não é? Mas nós vamos para o nosso intervalo agora e voltamos daqui a pouco com o nosso último bloco. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa aqui, o Cordão de Três Dobras, para dizer a você e agradecer pela audiência, agradecer pela sua sugestão, pelo seu e-mail que você nos manda, que você dá aquela criticada, não tem nenhum problema em criticar. Dê a sua sugestão, deixe o seu like, deixe assim alguma coisa que a gente possa entrar em contato com você, o seu e-mail, o seu telefone, algo que venha nos ajudar a fazer esse programa, um programa que foi criado para que pudessem as famílias ser abençoadas também, sobretudo com a palavra de Deus, o caminho da verdade, o caminho da fé, porque é através da palavra de Deus que a gente encontra a solução dos nossos percalços, os nossos desentendimentos, e muitas vezes a gente olha para nós e fica meio que sem saber o que fazer, mas quando a gente convida o Senhor Jesus para entrar no nosso casamento, as soluções, as facilidades começam a aparecer dentro daquilo que a gente se envolve muitas vezes. E a gente aprende, a própria Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Na vida conjugal é melhor dar do que receber? O amar, às vezes, pode envolver mais dar sem qualquer expectativa do troco, de receber, né? Do retorno, da volta. Muito pelo contrário, pode gerar um equilíbrio mais saudável até, quando você não cria essa expectativa da volta, né? Nos relacionamentos. Embora eu penso também que é natural você esperar uma reciprocidade. Eu não sei vocês, entendeu? Mas às vezes a gente espera uma reciprocidade sim. De receber um amor saudável, verdadeiro, de receber aquela alegria que você deu, o contentamento de ver que aquela pessoa presenteada por pessoa ficou saltitante, né? Ficou saltitante de alegria, né? Do relacionamento. E as coisas envolvem muita essa aceitação incondicional do nosso cônjuge, né? Assim, que é a pessoa com quem a gente convive mais. Então eu queria ouvir dos meus irmãos, será que é melhor dar do que receber, Simone? Eu fico muito feliz quando meu esposo me agrada e faz ali um depósito. Aí a gente fica muito satisfeito, é muito bom. Mas isso é interessante, porque quando eu assumo, né, esse posicionamento, na realidade eu estou condicionando, né? Estou condicionando, ou seja, eu estou dando algo para você e na realidade eu estou interessado em receber alguma coisa em troca, né? Mas isso aí é extremamente nocivo para os relacionamentos. Por quê? Nós somos pessoas imperfeitas, né? Claro. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela deixa claro isso, né? Somos pecadores, somos remidos, mas somos pecadores e temos essa natureza. Então,
quando eu condiciono isso, muitas vezes pode brotar aquela coisa chamada desencanto. Porque, olha, nós temos essa tendência, né, de sempre querer retribuição, né? Observa que, por isso que o amor de Jesus por nós é incondicional, ou seja, ali na via dolorosa, ele estava sendo chicoteado, e a Bíblia fala que ele poderia ter rogado a Deus, né, e ele mandaria legiões de anjos ali para poder... Mas eles não, vocês estão me chicoteando, vocês estão me ferindo, vocês estão me machucando, mas eu tenho poder, mas eu não vou fazer isso porque eu amo vocês. Eu os amo, né? E aí no final, onde ele ora e diz, olha, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Então, quando eu amo, assim como Jesus, né, deu o exemplo maior, né, para nós, aí eu não vou frustrar e nem ser frustrado. Porque nós temos essa tendência, né? E aí quando algo não acontece do jeito que eu quero, daquilo que é o meu desejo não é satisfeito, né? Aí as coisas começam a complicar e os relacionamentos começam a passar por dificuldades, né? Então, aí que vem o conflito, porque eu estou esperando só sempre esperando benefício, né? Só quando nós olhamos para a Bíblia dá o exemplo que Deus faz com que o sol, a chuva, a água caia sobre bons e maus. Sim. Então não é mérito. Inclusive sobre nós. Inclusive sobre nós também. Então, essa expectativa que nós criamos, exatamente conforme o Absalão falou, é a nossa parte carnal. De querer, assim, eu tenho alguns méritos aí por conta disso. É porque, pastor, veja bem, é porque o dar e o receber, e quando gera a troca, eu penso que é muito difícil não ser encarado assim como uma troca direta, equitativa, entendeu? É difícil também, não é? É isso que eu quero dizer, assim... Porque o amor genuíno, claro, a Bíblia diz que o amor, ele é desinteressado. Sim. Né? Parece até que não soa bem, né? Coríntios 13. É desinteressado. E não espera recompensas. Sim. Esse é amor de Deus, né? Assim. Esse é o amor de Deus. Sim. Né? Tá certo, tudo bem. E é esse amor que a gente deve buscar viver. No né? nosso relacionamento. Por exemplo, a esposa... Ela não vai fazer o almoço esperando todo dia receber elogio. Esse almoço estava tão gostoso. E quando não recebe elogio, poxa, não falou nada, cara. A gente tem que ter essa maturidade, né? Sim. De que a comida ficou gostosa, mas não precisa. Você não fica dependendo de elogio o tempo todo. Dependendo de, se eu faço alguma coisa, tem que elogiar. Se eu faço algo por ele tem que fazer alguma coisa. Isso se torna desgastante, né? Porque chega uma hora que nunca vai ser suficiente. Poxa, ele não fez nada dessa vez. E fica daquela expectativa esperando, e aí não faz, e aí já fica de cara feia, e já fica criando aquele clima desagradável por imaturidade, né? E se a gente tem esse amor, faz por amor, sem esperar nada em troca. Deus vai retribuir, né? Espere em Deus. Se ele sentir o desejo de fazer um agrado, ótimo. Mas se não fizer, não vai se frustrar por causa disso. Pois é aquilo que nós conversamos Faça para Deus. No bloco anterior, porque apesar de gerar em nós a troca, não é? O amor, ele não pode conter isso. Por quê? Porque essa geração da troca, do querer, do dar e de receber, assim, vocês me perdoem a franqueza, mas parece que é um processo natural. Sim. É um processo natural, não é? E como amar é uma decisão, você tem que trabalhar isso. Por quê? Porque é aquilo que a Joelma falou. Ela vai fazer o almoço, ela vai... Um dia, eu vou dizer assim, né? Porque também entra nesse hábito das mulheres. Um dia ela, em 24 de dezembro, aniversário dela. Aí ela toda bonita, como sempre, né? Aí nós viemos para a igreja, aí eu disse, amor, você tá linda. Como é que eu tô, amor? Eu disse, tá linda, amor. Aí no carro ela disse, mas tu nem olhaste o meu brinquinho aqui da orelha. Entendeu? Era um brinquinho que ela queria que eu notasse. Sim. Tá entendendo?
Eu não vou, não. Eu já disse que ela estava linda, entendeu? Já está no pacote. Mas para completar, porque era o brinco que ele tinha me dado de presente, né? E eu usei naquele dia especial, né? Queria que ele voltasse. Para você ver como nós somos assim. E você tem alguma palavra que você só uma tem, não? expectativa, então o pastor Silas conclui. Recebendo, né? É dando que se recebe, não é? Na realidade, o que hoje, você falou dessa geração da troca, o que hoje ocorre é que nós criamos ídolos no nosso coração. E a gente fica adorando esses ídolos. Não, eu sou o tal. E tem que ser conforme a minha expectativa. Se não é conforme a minha expectativa, não está certo. Sim. Então, o que a Bíblia ensina? Eu não tenho que ver criar expectativa para mim, para a minha glória, porque eu fiz aquilo, mas sim para a glória de Deus. Então, o casamento é eu visar glorificar a Deus na pessoa que Ele me deu, para que eu possa caminhar junto e viver para a glória dele. Certo. Então, a nossa visão não é a visão do mundo, do que o mundo está fazendo, que as pessoas estão fazendo, mas é a visão de que Deus nos ensina e nos capacita para a gente possa estar amando um ao outro. Na mesma intensidade. É porque às vezes a gente cria ídolos, não é, pastor? Sim, sim. E aí você ajuda na criação desse ídolo. E fica sustentando esse Fica ídolo. sustentando, não é? E aí são assuntos que nós até já trabalhamos, a questão da manipulação, enfim, tem alguma coisa assim, né? Mas essa troca, ela não é válida, muito embora isso seja do próprio eu da pessoa, ela tem que ser trabalhada para que nós não possamos alimentar o ídolo que está em nós, assim como o Senhor Jesus, ele podia ter feito muitas coisas só com a palavra, como disse o Absalão aqui, bastava uma palavra, né, e Lázaro nem tinha morrido, né? E aí, quando a gente olha para dentro do casamento, muitas vezes a nossa palavra, às vezes, ela nos pega de surpresa, até porque você disse algo que nem imaginava dizer, e aquilo gerou já um pequeno conflito, não é? Mas aí não é dando que se recebe, né? Eu fico pensando que quando a gente começa a trilhar a vida matrimonial nesse sentido de dando e recebendo, querendo troco, é um caminho meio perigoso. É a natureza né? humana, porque né? é a natureza de cada qual de nós. Sim. Porque, independentemente, quando você casa, é porque você ama essa pessoa, vocês são amados. Você casa independentemente do retorno que essa pessoa vai te dar. É para ser assim, né? É para ser Mas assim, muitos né? casamentos, como a Joana falou, sempre Infelizmente, esperando o retorno. O bem, bom. Sempre querendo se sentir à vontade. E muitas vezes não é, né? Tem mais alguma coisa, Porque Salomão? nós vivemos no mundo. A Bíblia fala que no mundo, o próprio Jesus Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, né? E nós deveríamos ter bom ânimo, que ele venceu. E é o amor, né? O amor que vence. Então, esses conflitos que muitas vezes a gente observa na vida de alguns casais, que cria-se um hábito, né? Vai se repetindo. E como nós somos falhos, a gente vai chegar um momento que muitas vezes até por esquecimento ou distração, né? E vai causar, né, um desconforto, como a irmã falou ali. Poxa, eu me produzi todo, então fiz isso aqui, ele nem reconheceu. E aí nós sabemos que o inimigo, né, ele trabalha, né, as forças, né, do mal, eles não dormem, estão observando tudo. E a vida é feita de detalhes, então ele vai agir nesses pequenos detalhes. Aí a esposa muitas vezes vai ficando amarga, vai achando que o marido não dá mais atenção, não é mais como era antes e tal. Então essa troca, esse dá para receber, como o irmão Manassés falou, é perigoso, né? E aí a gente alimenta os ídolos, que nós, muitas vezes, nos capítulos anteriores, vamos falar de adoração, né? Quando nós começamos a adorar, né, esses ídolos, a gente deixa de adorar a Deus, né? Aí passa a ser idolatria. Então, aí a gente começa a se afastar do ideal de Deus para nós. E aí a vida vai se tornando mais difícil. Então eu creio que esse amor, né, que nós devemos ter pelo nosso cônjuge, né, com o amor como Jesus Cristo nos dá, o exemplo,
ele não é apenas um sentimento, não está na área do sentimento, é mais atitude, né? Como ele teve a atitude, né, de nos amar apesar de nós, e é graça, é favor imerecido. Então, acho que é isso. Se nós cultivarmos essas coisas, né, a tendência é, como o autor vai falar no momento que ele vai falar, que é um desastre, né? Porque os relacionamentos que eles são condicionados, eles condicionam a esse tipo de prática, acabam sendo um desastre, uma catástrofe. E acaba por, muitas vezes, até vindo divórcio, né, separação. E aí são detalhes que foram cultivados, tornaram ídolos, e aí é uma coisa que vai numa crescente, né? Então só o amor de Deus por nós é a misericórdia. É isso mesmo, Salomão, ou Absalão. É que, às vezes, a gente não percebe que nós estamos alimentando, como o senhor disse, nós estamos alimentando um ídolo que está crescendo dentro de nós, dentro da pessoa, né? Ou seja, um ídolo que o cônjuge acha bonito, que é gostoso, que é o cara, mas não é o cara da beleza física somente, é o cara que produz, que dá, que faz, e que se ela é realizada não pelo amor, mas pelo ídolo que ela construiu e que ele ajudou a construir. E que pode falhar. E que pode falhar. Pode falhar em tudo. E aí, é isso que é complicado, a questão do dar e do receber, né? Quer falar? Sim. Aí uma forma de adorar o nosso Deus através da nossa atitude com o nosso esposo é praticar 1 Coríntios 13, né, que o amor é bondoso, é paciente, não procura seu próprio interesse. Então é uma forma de adorar ao Senhor. É através dos nossos relacionamentos com o cônjuge e com o próximo. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós temos 45 segundos para que a Joelma e o pastor Silas dividam esse tempo e façam as suas considerações. Posso falar? Pode falar. Nós podemos aprender com esse estudo sobre esse amor extraordinário de Cristo, é que Ele é o exemplo maior, né? Então, para que a gente possa vivenciar esse amor, nós precisamos conhecer, né? Então, para conhecer, é necessário relacionamento íntimo com Deus, né? É verdade. É ler a palavra, é orar, é buscar intensamente, né? Conhecer esse amor para que a gente possa colocá-lo em prática, né? A buscar colocar em prática cada dia, para que a gente tenha um casamento que glorifique a Deus. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. De chegar diante de Jesus e pedir a Ele que nos capacite para que a gente possa amar conforme Ele nos amou. Então, marido e mulher precisa ter essa coragem de reconhecer que precisa de ajuda e melhor, a ajuda é de Jesus. É o cordão de 3 dobras, é a presença da 3ª dobra. É verdade, pastor Silas e Joelma, muito obrigado, viu? Simone. Buscar sempre no conhecimento da palavra de Deus e praticar o amor, né, que vem de Deus, que une pessoas, que restaura lares, casamentos, né, que une a todos. Amém. E Absalão? Nós devemos ter a clara compreensão de que nós vivemos na dependência de Deus, né? Sim. Eu vou ler essa parte do livro aqui, quando ele diz assim, ó, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Então essa é a verdade, né? Sem Jesus Cristo nos nossos relacionamentos, nós não vamos a lugar nenhum, não podemos fazer nada. Amém. Então devemos depender de Deus, né? Depender de Jesus, e confiar no seu amor leal, fiel. Muito obrigado, Absalão, Simone. Eu e Elaine nos despedimos daqui dizendo a você que que teve a paciência de nos ouvir, que está aqui conosco esse tempo todo, trabalhando com família. Muito obrigado a você e até o próximo programa.